E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Então assim, de uma forma muito grosseira, a depressão muitas vezes é por um excesso de passado. A gente quer viver num tempo que não existe mais, ou a gente fica se cobrando por coisas que já aconteceram. A gente fica numa nostalgia. A nostalgia ela é péssima, porque a nossa memória ela é seletiva. Então, a nostalgia faz a gente só lembrar do que era bom de um tempo. Sim, você esquece Não, total. Tem gente que fala, pastor, eu tô com saudade, sei lá, do meu namorado. Eu falo, tudo bem, mas você já namorou com ele um dia e você terminou com ele. Você esqueceu da parte ruim. Tem um motivo dele não ter se tornado seu marido. O problema é que agora você só lembra da parte boa do que você viveu com ele, mas você não lembra do que fez na época que vocês terminaram, porque a memória é seletiva, a gente vai esquecendo algumas coisas e a gente só lembra do que a gente quer lembrar. Então, resumindo, tem muita gente que tá enfrentando depressão. Claro que não dá para ser simplista, são inúmeros os gatilhos. Tem uma questão hormonal, tem uma questão, enfim, emocional. Mas tem muita gente que tem um excesso de passado. E a ansiedade muitas vezes é um excesso de futuro. Sim. Até pra gente tentar descobrir o que Deus quer pra nós. Sim. Às vezes a gente fica, tipo, o que é o próximo? O que vai acontecer agora? O que o Senhor quer de mim daqui pra frente? Isso também pode causar uma ansiedade, Total. Né? Não, pega essa chave. Às vezes a gente tá vivendo tanto o futuro que quando aquilo que um dia era futuro se tornou presente, vai encontrar a gente ausente, esperando o próximo futuro chegar. O problema de que quem só quer viver no futuro é que um dia aquilo que foi futuro já se tornou real e você nem usufrui, porque você já quer a próxima estação. Então, você sonhava em ter o filho, você já tá sonhando com o segundo filho, você nem curte o primeiro. Aí você quer uma casa, você tá no teu primeiro apartamento, irmão, você acabou de casar. Curte o teu AP, curte o kitnet, curte, mas você já tá, quando a gente for para uma casa própria. Então, eu acredito que uma chave pra gente aprender a lidar um pouco melhor com a ansiedade é a gente usufruir do que a gente já tá vivendo. Então, assim, eu desenvolvo muito essa questão da gratidão. Hoje eu acordei no hotel e eu fiquei olhando assim, eu falei, Deus, eu tô indo fazer um podcast com a Karina, eu tô indo falar do que você tem feito na minha vida. Tem pessoas hoje que querem ouvir a minha história. Teve um tempo que eu preguei e ninguém queria ouvir o que eu tinha pra falar. Sabe? Teve um tempo que eu sonhei com o que eu tô vivendo hoje, parecia impossível. Teve um tempo que eu já perguntei se realmente ia acontecer. Sim. Quando a Kezinha teve bipolaridade gestacional, eu tava morando na casa dos fundos, quebrado financeiramente, dependendo de favor, com a minha esposa com bipolaridade, minha primeira filha nascendo. Eu lembro que eu já me fiz essa pergunta. Será que realmente vai acontecer o que Deus me mostrou? Eu lembro que eu chorei na frente dela, porque ela estava delirando. E aquilo foi um gatilho que fez muito mal para ela. Ela começou, por que você está chorando? O que está acontecendo? Amor, eu lembro que aquilo fez muito mal para ela. Enfim, não vou entrar muito em detalhes. E aí, a partir daquele dia, eu entendi, eu não posso nem chorar mais na frente da Kezinha. E aí, eu entrava no banheiro, ligava o chuveiro e eu chorava sozinho. Várias vezes eu chorei sozinho. Conversando com Deus, eu falava, Deus, o que está acontecendo? Minha vida está desmoronando. Tá tudo fora de controle. Minha esposa tá fora de controle, minha vida tá fora de controle, minhas finanças estão fora de controle, meu ministério tá fora de controle. Então, quando eu vivo o que eu tô vivendo hoje, eu preciso me lembrar do que eu já vivi um dia. Tem muita gente, Karina, que às vezes o problema que tá enfrentando não é nem por falta de fé, é por falta de memória. Se você lembrar de onde Deus já te tirou, se você lembrar do que Deus já fez, se você lembrar dos milagres que você já viveu, entende? Não tem como você questionar se ele vai fazer de novo. Você sabe que ele vai fazer de novo. Você sabe o que ele é capaz de fazer. Então, todo teste, testemunho, toda crise que a gente enfrenta são cicatrizes que no livro eu falo sobre isso. As nossas cicatrizes, elas ferem a nossa estética, mas elas apontam para o nosso milagre. É isso que eu ia falar ainda há pouco, eu acabei não concluindo. Quando eu estava internado, eu lembro que eu pedi para Deus, eu quero ficar com alguma cicatriz dessa internação para eu nunca esquecer de onde você me tirou. Então eu tenho as marquinhas do catéter, botaram um catéter na minha jugular, um catéter na subclave direita, um catéter na subclave esquerda. E eu tenho essas 3 marcas. Não é nada demais. Poderia ter sido uma cirurgia de peito aberto, poderia ter sido muito pior. Mas quando eu toco nelas, em alguns momentos em especial, eu lembro de onde Deus me tirou, entende? Sim. Então,
Se ele me tirou de um vale de sombra e morte, ele vai me tirar de uma perseguição. Se ele me tirou de um leito de hospital, ele vai me tirar de um desafio financeiro. Entende? Se ele me tirou de uma bipolaridade e hoje minha esposa é sã, perfeita, linda, incrível, ele vai me tirar de qualquer outra crise que possa surgir. Então eu acredito que as crises fazem com que a gente se torne mais resiliente, Sim. mais forte, aumentam a nossa patente, Sim. dão mais peso na nossa voz. Quando a gente fala sobre um Deus que cura é diferente. Você tem marcas, é como se fosse uma frequência que Deus acrescenta na tua voz. As pessoas percebem quando tem vida fluindo quando você fala. Você fala sobre um Deus que restaura, as pessoas percebem quando você foi restaurado. Você fala sobre um Deus que muda histórias, as pessoas percebem que você foi transformado. E é isso que eu estava falando há pouco. Eu acho lindo alguns jovens falando sobre Jesus, mas é diferente quando alguém fala sobre uma ideia sobre Deus e quando alguém fala sobre algo que já viveu com Deus, entende? Mas você teve um dia lá no começo, Sim. que você começou a caminhar Sim. com Deus. Sim. Né? Como foram esses primeiros desafios também? Quando porque hoje você está fortalecido, você sabe, você ouve Cristo também de falar. Eu estou mais fortalecido do que eu já fui, Sim. mas eu continuo tão dependente. Claro, a gente continua, mas eu acho que a gente já não duvida mais tanto, Sim, talvez. É a gente fala, a gente ouve, né? Ele falando, eu não te prometi e eu não cumpri, então eu vou fazer de novo. E você se apega àquilo também. Total. Mas lá no começo, quando às vezes a gente não tem base, né? Como você criou essa dependência, né? com Cristo? Sim. Então, eu até brinco assim, os gigantes são a melhor coisa para te levar para o próximo nível. Mas você não precisa pedir por eles, eles vêm sem você chamar. Sim. Eles vêm sem você chamar. Eu confesso, eu vou botar 2 aspas nisso aqui, porque hoje em dia o politicamente correto tá muito chato, tem muitas coisas que a gente fala que se forem colocadas fora de contexto... Se leva ao pé da letra, assim, de um jeito separado. Teologicamente o que eu vou falar, tem gente até que pode questionar, mas é uma experiência minha. Teve um momento, Karina, que eu comecei a ter que guardar o meu coração, porque eu comecei a celebrar quando alguns gigantes chegavam. Porque eu sabia que eles iam me levar para um próximo nível. Tem um momento em que os gigantes te assustam. Tem um momento em que os gigantes... Te dá um entusiasmo. Você fala, uau, próximo nível. Sei como é isso. Aí bate a porta, notícia ruim, uau, próximo nível. Você já sabe como funciona. Sempre vai ter um levante do inferno. E se você resistir ao diabo, que a palavra diz, ele fugirá de vós. Tem uma passagem bíblica que às vezes a gente não entende o quão poderosa ela é. A Bíblia diz que as portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja. Só que portas não são armas de ataque. Portas são instrumentos de defesa. Sim. A gente lê e às vezes a gente acha que a Bíblia está dizendo o inferno vai vir contra você e ele não vai prevalecer. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, você vai contra o inferno e as portas do inferno não vão resistir a você. É você que tem que invadir o inferno e tomar de volta o que é teu. É você que tem que invadir o inferno e tem que dizer, a minha família não. Meu chamado não, as minhas promessas não, os sonhos de Deus que estão em mim não, eu não abro mão, eu não vou deixar de viver, eu não abro mão disso. Então o que acontece é o seguinte, quando você começa a ter essa experiência de ver um levante do inferno e Deus te leva a um próximo nível, ver um levante do inferno, Deus te leva a um próximo nível, eu comecei a celebrar quando algumas portas fechavam, porque eu já sabia o que ia acontecer, Deus vai me levar a um novo lugar, entende? Então assim, quando a gente foi para a América, a gente viveu um momento muito difícil. E sem entrar em muitos detalhes, foi um momento, ministerialmente falando, muito desafiador. Como você teve esse chamado para ir para lá? Como que foi? Eu fui enviado pela minha igreja, a gente fazia parte da nossa igreja no Rio, a gente foi enviado para a nossa igreja em Orlando, na Flórida. E aí quando a gente chegou lá, hoje, vendo tudo que a gente está vivendo, pode parecer que foi um upgrade. Pra gente, na época, foi um downgrade, porque a gente estava morando... A gente morou 5 anos num apartamento pequeno, as caixas dos meus livros ficavam na sala. A gente tinha acabado de se mudar para uma casa incrível, com gramado. A Cecília brincava na grama, a gente estava super feliz. Tinha 3 meses que a gente estava nessa casa. E aí Deus falou, guarda tudo e vai. Aí a gente volta para um apartamento.
Todos os nossos móveis foram doados. A gente mobiliou a casa toda com doação. Eu comprei um Volvo antigo, eu paguei acho que $2.000 no carro. Tinha Super Bono em tudo quanto é lugar que você imaginar no carro. Comprei um carro velho. A gente começou, a Cessi chorava todo dia indo pra escola, porque ela não falava nenhuma palavra. Não entendia nada, tadinha. Teve dia dela voltar sem ter comido, porque ela não sabia se comunicar. Então ela ficou horas na aula sem saber falar uma palavra. Eu voltava chorando todo dia. Então assim, por mais que possa aparecer esse glamour do tipo, cara, agora tá morando na América, você tá morando em Orlando. Pra gente esse início, essa adaptação foi muito difícil. Então eu tava até conversando com os meus amigos ontem. Eu peguei um carro velho lá, eu comprei um carro velho financiado e eu alugava para compor a nossa renda. Então eu tava pregando, a gente chegou lá em dezembro, eu tava pregando em junho, Londres, indo na França, Neymar compartilhando pregação, um monte de coisa acontecendo, mas eu tava alugando carro e a minha casa toda com móvel doado. Então as pessoas que veem o nosso feed não conhecem o nosso backstage. Sim. Entende? Às vezes você olha e fala, pô, a vida do cara tá tudo certo, o cara tá Orlando, França, irmão, o cara tá vivendo o sonho, mas tem muito sangue, suor e lágrima envolvido. Eu lembro, se alguém tiver curiosidade de voltar a 2019... Você vai ver essa foto. Olha que louco isso, Karina. A gente estava nesse apartamento e eu queria montar um estúdio como esse para fazer tipo um podcast, começar a gravar. E aí eu lembro que eu tava no culto de manhã e eu comecei a fazer uma conta assim, eu falei, cara, acho que eu precisava de uns $500 para isso. Tinta preta, vou pintar a parede, vou comprar um microfone, uma câmera barata, uma cadeira na IKEA, $500 eu acho que dá. Eu nem pedi para Deus, eu só pensei. Ok, à noite, eu tô no meio do batismo, chega uma pessoa que eu não sei quem é até hoje, essa pessoa fala assim, pastor, me dá um minuto, eu preciso te entregar uma coisa. Eu falei, irmão, eu tô aqui no meio do batismo, tem como ser depois? Ele falou, por favor, é muito rápido. Aí eu vim pro lado e falei, oi, meu irmão, o que você precisa? Ele falou assim, Deus me mostrou um valor específico para ofertar para você. E eu só queria te entregar. Aí ele me deu um papel, eu amém, botei no bolso. E eu esqueci. Cheguei em casa, tirando as coisas do bolso. Aí era um cheque. Aí quando eu abri um cheque, $500. Nossa. Aí no dia seguinte eu corri na Home Depot, eu comprei tinta, comprei tudo que precisava, eu comecei a pintar. Cara, isso foi muito forte. Eu comecei a pintar as paredes. Eu lembro que eu fui dormir naquele dia, acho que 4 ou 5 da manhã. Nossa. Aí eu tirei até essa foto com as mãos todas sujas de tinta. Eu falei assim, ó, Deus vai te dar a visão. A visão que Deus te dá carrega provisão, mas você precisa sujar suas mãos. Tem gente que tem a visão, mas não se posiciona para receber provisão. Tem gente que recebe a provisão, mas não quer sujar as mãos.